fala que investiga outras pessoas, mas que num primeiro momento, com os filhos ali, os outros filhos do Antônio Buscariolo, não foi solicitado nenhum tipo de prisão. Mas nós temos duas pessoas que ficaram detidas aí por crimes talvez diferentes, doutor. Mas essas pessoas, ao que avançam as investigações, dá para dizer que elas podem ter algum tipo de participação, ao menos algum tipo de ligação com a família Buscariolo? Boa noite, doutor. Boa noite. Sobre essas outras pessoas detidas, o que eu posso informar é que está averiguando se elas têm participação ou não no envolvimento desse crime. Mas até o momento nada foi confirmado. Só aproveitando, doutor, que essas duas pessoas elas têm mandados de prisão temporária. E uma delas seria por placa falsa ali e outro por posse ilegal ali de arma de fogo, estaria com aquela calibre 12. Doutor, nesse caso, as prisões, elas são decorrentes dos pedidos de prisão por conta do homicídio ou são por esses crimes que elas supostamente cometeram depois das investigações? Essas informações eu não posso repassar ainda, mas que a gente está averiguando tudo, para depois dar o esclarecimento. Nada. Tá bom? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Duas prisões aí temporárias aí no caso dos desaparecidos aí que foram mortos aí em Caraímas, né? Olha só, pessoal, que novidade, né? Parece que tem duas pessoas que têm a possibilidade de estar envolvido aí nesse crime mais meia aí que aconteceu, né, na cidade de Caraímas. E aí pode ser a ponta do iceberg, né, gente? Se realmente for confirmado que esses dois estejam envolvidos, agora eles podem, a justiça, as autoridades podem fazer com que eles entreguem as outras pessoas que também estão envolvidas, né? Afinal, há uma maneira aí que as autoridades têm de fazer uma delação premiada aí para diminuir a pena daqueles que estão envolvidos se eles contar a verdade, né? Ninguém sabe se esses dois, se eles estiverem envolvidos de verdade, né? Se a prisão deles realmente for por causa disso, se eles vão entregar aí o filho da minhada aí, as pessoas que estão envolvidas no caso. Só sei de uma coisa, que cada dia que passa, né, a angústia das famílias e de quem está acompanhando este caso fica mais complexa, né? Aparentemente parece que os corpos foram encontrados de uma forma diferente do outro. Parece que eles foram poupados ali em algum lugar por alguns dias ou sei lá o que, porque os corpos não estavam em estado avançado de decomposição, né? Isso nós vamos falar em um próximo vídeo, para que a gente possa ouvir a opinião de cada um de vocês que estão acompanhando o caso. Eu só sei que esse caso de Caraímas é um caso muito complexo, um caso muito complicado, um caso onde tem muita coisa que precisa se encaixar no quebra-cabeça, né? Tem muita mentira, tem muitas pessoas que sabem das coisas, mas que não querem se envolver, que não querem contar o que viu, que não querem contar o que aconteceu. Também fiquei sabendo que tem uma pessoa que tinha sido contratado e acabou desistindo, né? Essa pessoa com certeza sabe quem foi que contratou, ela sabe quem eram os envolvidos. Então, quer dizer, as autoridades também eles precisam pegar mais firme com essa pessoa que disse que tinha tudo para participar. Então, quer dizer, se ele tinha tudo para participar, então ele sabe do que ia rolar, quem eram os envolvidos. Então, basta só as autoridades agora entender dessa forma e buscar umas informações mais profundas dessas pessoas também que fizeram a denúncia, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que é que acontece. Sei que esse caso é um caso muito delicado, um caso muito difícil de até analisar, né? Pela sua complexidade, pela demora também, né? Que foi feita.
que foi descoberto, né? Demorou muito para estar encontrando aí os corpos, até o próprio carro, né? As pessoas que estavam envolvidas tiveram muito tempo para fugir e dificilmente vai ter prisões além das que já foram decretadas aí, né? Se realmente esses dois estiverem envolvidos, né? Porque muitas das vezes não estão. É só um mal entendido ou algo do tipo, né? Porque parece que um estava com o carro, né, com uma placa adulterada, e o outro estava com uma arma calibre 12, né? E por conta disso, eles foram feito um mandado de prisão. Porém, ninguém sabe realmente se é simplesmente só por causa disso ou se as autoridades podem acreditar que eles possam estar envolvidos também aí nesse crime bárbaro aí que aconteceu aí, né? E tem alguns mistérios que precisam ser revelados, né? E nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Então, deixa aí seus comentários. Vamos acompanhar o caso de perto. Valeu! Então, doutor, muito obrigado. Estamos à disposição do senhor aqui, se caso eu não venha a estar aqui no Cidade Alerta, mas o William Bittar, né, William? É isso. A gente vai seguir acompanhando porque o nosso objetivo também é tentar, de alguma forma, auxiliar a polícia com as informações que chegam pra gente, que a gente entende que algumas pessoas têm esse receio, principalmente ali em Icaraíma tem esse receio de falar, mas muitas falam com a gente por meio das redes sociais, por meio de denúncias anônimas, a gente acaba repassando para a polícia. E, de certa forma, isso acaba, talvez, auxiliando a polícia nessas investigações, mas o doutor Tiago sabe muito bem onde ele está ali, em que pé estão essas investigações, doutor, e a gente vai estar aqui sempre à disposição, não só para divulgar esse bom trabalho, mas também para a gente entender o que de fato aconteceu em Caraíma, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. E, doutor, rapidinho, eu quero fazer uma defesa ao senhor aqui, tá? Ontem, depois do programa, eu fui ver todos os comentários que foram feitos, muita gente falando da polícia do Paraná. Eu quero defender o trabalho do senhor aqui, falando para o senhor. O trabalho que o senhor está fazendo à frente das investigações aí em Caraíma é digno das melhores investigações feitas pela polícia em todo o mundo. Falo isso pela experiência que tenho e sei do seu comprometimento. Há tão pouco tempo o senhor está tendo um desafio nas mãos. E nós que trabalhamos em casos como esse, J. Júnior está aqui, pode corroborar comigo. O trabalho do Dr. Tiago, J, é de excelência, não é verdade? É um caso muito complexo, a gente não está falando de uma vítima, são 4 pessoas que perderam a vida e dentro de uma trama que envolve, né, muitos detalhes que precisam ser comprovados. Não basta a polícia saber o que aconteceu, a polícia precisa provar, e essa questão técnica ela é muito difícil, muito desafiadora, e a gente sabe que com o passar do tempo, né, doutor, fica mais complicado. Mas desejamos aqui boa sorte para o senhor e quem mais está trabalhando contigo nessas investigações, que Deus ilumine o caminho de vocês para que vocês consigam, quanto antes, trazer uma resposta e uma explicação em torno de tudo isso que aconteceu. Para uma sociedade inteira, não só de Caraíma, do Paraná, do Brasil, mas principalmente para a família dessas 4 pessoas que foram, conforme a gente está acompanhando, mortas de forma terrível aí no município. Boa sorte, que Deus abençoe. Tá, muito obrigado pelas palavras. Tá aí, doutor Tiago, parabéns mais uma vez e muito obrigado por atender a gente. Boa noite para o senhor. Eu faço questão de ressaltar isso porque eu estou vendo muita gente falando da polícia e como eu sei, muita coisa da investigação, Bittar também, né, Bittar? Não dá para criticar o trabalho do delegado. Não dá. Poderíamos até fazê-lo se tivesse necessidade, mas muito pelo contrário. Até porque a gente entende que tem alguns pontos ali que são extremamente sensíveis e, de fato, se eles são tornados públicos, podem, de certa forma, atrapalhar ou até mesmo afugentar algumas pessoas. Ele já deixou claro, tá? Outras pessoas. Tem outras pessoas envolvidas, isso ele já explicou, ele só não afirma. Se são os filhos, os outros filhos, né, os 2 Carlos lá, do Antônio Buscariolo, não, os dois quais não são as outras pessoas. Tá aí, ó. E tem um deles, inclusive, teria um álibi no dia anterior e no dia após, né? Então seria até uma leviandade nossa aqui falar sobre esse rapaz. Mas, de fato, que tem outras pessoas envolvidas, que outras pessoas ajudaram, não só naqueles disparos que aconteceram no primeiro terreno, no terreno onde seria essa dívida, mas que depois, é o que a gente falou ontem, o Antônio Buscariolo, ele é mais velho. A gente vê nas imagens, ele é mais velho.